vocês vão precisar de uma agulha de crochê. Eu usei a número 2, tá? Vocês vão precisar das folhas de crochê, que eu já ensinei no vídeo passado, só que eu ensinei de uma cor só e aqui eu fiz na cor mesclada. Então, são 12 folhas que vocês vão precisar, tá? A linha do crochê que você usou na folha, aonde você vai fazer o seu bordado também em ponto correntes nas laterais. Uma agulha dessas de fundo grande para bordar o ponto corrente e tesoura. O tecido tem 74 por 74 quadrado. Antes de eu colocar o bico, a barra, eu quero arrematar esse tecido. Pois quando a gente compra, ele vem aqui na entretela já desfiado. E quando a gente corta o tecido na loja, ele desfia também. Você lava o tecido para tirar a goma. E agora vamos deixar ele reto. Para deixar ele reto, eu venho aqui em uma das pontas. Vou fazer isso a volta inteira. Puxo com uma agulha um fio. E com bastante cuidado, eu vou puxando esse fio. Assim, mais ou menos, você vê uma distância de 1 centímetro, tá? Da onde começa o desfiado. Depois você vai ver se você quer deixar ele desfiado ou se você quer fazer uma bainha. Aí fica a seu critério, tá? Olha, o fio arrebentou. Eu tenho que achar aqui onde que ele está. Já achei. Vou puxando o fio. E ele fica assim com esse desfiado. Nesse desfiado é que eu vou fazer o meu ponto de bordado, porque eu quero bordar também, para depois aplicar o crochê. Então, vou fazer assim, vou cortar também, desfiar aqui, e a volta toda para fazer o meu acabamento, né? Ou para segurar o tecido para que não desfie mais antes de iniciar a peça. Então, vocês podem desfiar e fazer como eu vou fazer, ou também virar assim. E se você tiver uma máquina de costura ou na mão mesmo, você pode fazer uma bainha. Uma costurinha assim, você pode fazer em ponto atrás ou ponto cruz, também vai ficar muito bonitinho, tá bom? Com uma agulha de mão, dessas que tem um fundo grande, que dá para passar o fio, o mesmo fio que eu usei para fazer as folhas, né? Então, eu venho aqui, o ponto começa bem aqui nesse canto. Eu venho com a minha agulha de lá para cá, percorro até aqui o início. Mais ou menos, olha, 1 centímetro, tá? Deixo esse fio aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o ponto corrente. Então, eu ponho a argolinha assim lá em cima, seguro ela dessa forma, insiro a agulha aonde aqui saiu o ponto, corro com minha agulha um pedacinho assim. Aqui eu tenho 6 fiozinhos, mas você não precisa contar, você vai manter uma distância sempre igual. Então, eu passo o fio. E depois que eu terminei de passar o fio, veja bem que eu prendo ele dessa maneira, sem apertar muito. Esse daqui é a ponta do que nós iniciamos, nós ainda vamos arrematar. Venho novamente com a minha argola para cima, volto com o fio aqui para baixo, insiro a agulha aonde eu saí com esse fio, ou seja, por dentro da corrente. Venho até esse ponto aqui onde tá saindo o fio, levanto, vou segurando para não torcer muito e puxo o fio. Veja bem que esse fio de baixo eu já estou prendendo ele. Ele vai ficar assim atrás. Agora, vamos novamente. Venho com o fio lá para cima, dou essa voltinha,
insiro a agulha onde saiu o fio, ou seja, dentro da corrente, faço a mesma quantia de espaço e faço a outra corrente. Olha o fiozinho conduzido aqui. Novamente, ele já vai sumir daqui a pouco, tá? Insiro a agulha aqui dentro, venho e faço outro ponto. E assim, nós vamos fazer por toda a volta da nossa peça, fazendo esse ponto corrente para ficar em volta, um acabamento em volta da nossa peça. Olha que o fiozinho já ficou aqui, então veja que ficou desse lado assim, e do lado avesso ele vai ficar pontilhado, tá bom? Então, nós vamos fazer isso por toda a peça. Quando eu chegar no canto, eu vou mostrar para vocês como que é a virada e depois a continuação do nosso trabalho, tá bom? Aí, esse ponto corrente fica a opção de vocês quererem fazer ou fazer a bainha. Chegamos aqui no canto, vou mostrar o avesso para vocês, tá? Quando eu cheguei aqui no canto, eu tô subindo assim, com a corrente. Eu vou virar o meu tecido dessa forma. É igualzinho, tá? Vou virar a golinha aqui pra cima, porque agora eu vou nessa direção. Insiro a agulha dentro da argolinha, onde tá saindo o fio. Pulo o espaço e continuo fazendo, tá? Vamos fazer isso toda a volta e depois eu volto mostrando para vocês, eu volto dando a sequência. Fica muito bonito com essa cor aqui que eu fiz a folha, pois ela fica mesclada, né? Olha, e tem aquele brilhinho. Mas você pode fazer com outro fio que você desejar, tá bom? Agora, eu vou ensinar vocês como é que nós vamos unir as folhas, tá? Vamos lá. Aqui, eu já tenho o conjunto das folhas unidas, que foi feito desta forma. Você vai unir pela direita do seu trabalho, ou seja, quando você vê a corrente aqui do seu trabalho, é onde você percebe que é o lado direito dele, porque veja, pelo lado esquerdo você não vê a corrente, tá? Então, aqui ela foi unida em 3 partes e é assim que nós vamos fazer. Você pega o fio que você está usando, que foi feito as folhas, você vai ver a parte de cima das correntes, virada aqui para você, e essa daqui também, pelo lado direito. Você vai fazer assim, olha, vai pôr certinho uma com a outra. Tem que ser certo, porque elas têm o mesmo número de pontos. Então, vamos lá. Na última corrente, eu insiro a agulha nela. Insiro a agulha nessa última corrente bem no meio, veja bem. Vou pegar o meu fio aqui, vou laçar ele e vou puxar por dentro. A primeira, aqui para selar, eu faço uma corrente. Agora, vamos lá. O fio aqui por detrás e as 2 folhas viradas aqui para cima do nosso trabalho.
eu insiro a agulha na próxima corrente, bem no meio da corrente deste lado, o fio estando para trás, venho nessa corrente deste lado. Veja bem, eu estou com a correntinha da agulha, a corrente desse lado e a corrente desse. São 3 pontos. Laço o fio e passo por dentro. Volto para esta corrente. Introduzo nessa outra desse lado e laço o fio. Todas as correntes nós vamos fazer assim, laçando o fio e passando por dentro. Não pule correntes para que o seu trabalho não fique torto e não fique com buracos. Então, você vai puxando assim. Lembrando que agora eu tenho um grupo do Telegram aqui do canal. Quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui embaixo. O link eu já coloquei na comunidade. Esse canal do Telegram é para tirar dúvidas, também para pedir algum vídeo que você pode enviar fotos, né? Do que está entrando lá no Facebook, lá no Instagram e etc, né? Então, você pode mandar a mensagem e a foto do vídeo que você quiser. Esse grupo ele vai ficar bem enxuto, pois nós não aceitaremos aquelas fotos de figurinhas e beijinhos e bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo para tirar realmente dúvidas. Então, não vamos deixar esse grupo encharcado de coisas desnecessárias, ok? Então, se você quiser participar, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Aqui, se você quiser dar um pequeno nozinho, você pode. E depois arrematar o seu trabalho. Se você quiser fazer aqueles enfeites de porta, né? Você pode pegar, unir 3 e mais 3, né? E fazer assim, olha. Daí você coloca ela prende aqui com uma argolinha num bastidor e fica aqueles enfeites de porta. E depois é só você colocar as bolinhas aqui, ou um cachinho de uva. Se você quiser fazer um suplá também, você pode deixar emendando aqui, deixar ele assim, ou emendando unindo com correntes, igual eu já ensinei no outro vídeo, é como o crochê rendado, como o crochê irlandês, tá? Então, aqui também é mais uma ideia para vocês, usando essa mesma técnica das folhas. Vamos continuar, então? Vamos pegar a folha, opa, escorregou. Segura a sua toalha desta forma. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar bem aqui no canto da toalha e você vai pôr uma ponta aqui da folha, aquela folha que termina no início dessa corrente, e a outra ponta da folha no início da corrente. O meio vai ficar aqui. Então, você vai pegar a sua agulhinha para marcar. Marca o centro, bem nessa posição. Marca uma ponta aqui, para que ela não escorregue na hora de você prender, não é? Então, veja bem como é que vai ficar. A folha, ela fica assim nessa posição, aqui, e embaixo ela vai ficar esse bico que você já bordou. Nós vamos depois desfiar, se você já quiser desfiar antes de você concluir, é só você puxar os fios e puxando, e ela vai desfiando aqui a sua peça até chegar nas correntes bordadas, tá? Então, vamos lá. A peça está presa. Vou puxar ela
assim, bem no centro para você ver melhor. Vou pegar a minha agulha com a mesma linha que eu bordei, a mesma linha que eu fiz as folhas. Vou dar um pequeno nozinho nela. Vou inserir a agulha por baixo aqui da folha. As folhas com a corrente virada para cima, como eu já ensinei que é ao direito. Venho aqui na primeira corrente e dou um ponto. Ela tem que ficar certinha, olha, passo a agulha por dentro da argolinha, prendi. Agora, as nossas correntes, elas estão aqui viradas para o lado de cima, correto? Vou girar aqui o trabalho para que vocês tenham uma noção melhor. Passo a minha mão por baixo desta forma. Veja bem, as correntinhas estão viradas para cima. Insira a agulha no meio da corrente. Olha. Vou até outra correntinha e passo. Você pode formar mais uma corrente, assim do jeito que eu vou fazer, ou só alinhavar. Insiro a agulha na mesma corrente que eu fiz, insiro por dentro dessa outra corrente, passo por cima o fio. Então, corrente por corrente, enfeitando mais a nossa toalha, fazendo uma corrente, no caso dupla, nós já estamos prendendo a folha na nossa peça com o mesmo ponto. Então, veja bem como que ela fica do lado de cima e como que ela fica do lado avesso da sua peça. Então, eu vou colocar mais em cima aqui, olha, veja bem. A corrente está aqui, minha corrente aqui. Insiro a agulha no meio dessa corrente que eu voltei o fio. Passo por dentro desta corrente da folha. Passo por cima o fio, né? Porque é um ponto corrente. E fechei. Novamente. É um trabalho muito gostoso de fazer. O efeito, vocês vão ver como é que vai ficar maravilhoso. E assim, nós vamos pregando a nossa folha na nossa toalha, com o ponto do bordado, o ponto corrente, que ele imita o crochê e dá sequência na nossa folha, sem mostrar uma diferença. E quem olhar pelo avesso da nossa peça, vai ver que ficou um bordado limpo, sem nós, sem emendas, tá? Formando o mesmo desenho. E veja só como que fica bonita. Olha como ela tá presa. Volto aqui e vou continuar o nosso trabalho. O último ponto está aqui. Eu passo por baixo. Olha, eu vou alinhavando por dentro de algumas correntes, de alguns pontos e puxo, fechando bem a última corrente. Ela fica bem camufladinha. Cortei. E agora eu vou mostrar para vocês. Ele fica assim, esse fiozinho nós vamos arrematar ainda. É só passar com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria por dentro dos fios. E a ponta ficou desta forma, por enquanto, tá? Vamos fazer isso nas 4 pontas. Vai ficar um quadrado arredondado, com essa ponta caindo aqui na mesa. Depois das pontas colocadas, a toalha desfiada, nós vamos terminar fazendo só agora o arabescos, porque não pode ter muita informação para não ficar feio e tirar o efeito das outras peças. Então, eu venho bem aqui no meio da minha peça, eu estou com uma caneta que ela apaga depois, venho aqui, subo a mão livre, faço uma curva e faço um arabesco.
Venho aqui desse outro lado, faço uma curva, subo e faço outro. Se você tiver algum risco, aí algum papel de riscar, algum molde, você também pode usar ele. Aí fica a seu critério. Nós vamos fazer isso nas 4 pontas. Vou vir aqui nessa também. Veja bem que não vai ter um tamanho certo, um tamanho ideal, porque estou fazendo a mão livre. Olha, venho, faço uma curva, viro e subo. Venho deste lado, faço uma curva, viro e subo, tá? Então, nas 4 pontas iguais, aqui eu já fiz também, e nessa outra também. Agora, nós vamos bordar esse arabesco com o mesmo ponto corrente que nós fizemos aqui. Então, eu vou fazer um para mostrar para vocês. Então, venho com a minha agulha, vou correr uns pontos aqui para cima. E vou chegar até a folha, ao centro, tá? É o ponto corrente que nós já aprendemos aqui em todo ele. Vou virar aqui e vamos subir, acompanhando o risco do nosso galinho, né? Do nosso arabesco. No Google tem bastante imagem de arabesco, se vocês quiserem copiar, baixar, imprimir, fazer um molde, né? Do tamanho que você deseja, tá? Para outras situações também, outros tipos de toalha. Então, veja bem que eu estou fazendo uma corrente um pouco maior. Estou puxando assim. E agora, nós vamos só percorrendo todo o nosso risco, fazendo toda a nossa volta aqui, depois a outra e as 4 pontas iguais. Se você não quiser fazer o ponto corrente, você pode fazer um ponto atrás também. Fica muito bonito, um ponto tipo alinhavo, fica muito bonito também. Mas como eu estou fazendo tudo aqui com pontos correntes e no crochê, eu preferi fazer assim, tá? Então, você usa sua criatividade para fazer do modo que você acha mais bonito. Principalmente as bordadeiras de plantão. E assim ficou nossa toalha. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mil beijos no coração. Fui!